O vento marinho carregava o perfume salgado do Mediterrâneo, enquanto eu o segurava contra mim, sentindo o calor de sua pele sob a luz dourada do pôr do sol. Alexandre tinha os olhos fechados, os lábios entreabertos em um suspiro que me fazia tremer. Suas mãos exploravam meu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento, como se quisesse memorizar cada detalhe. Marcos, murmurou meu nome como uma oração. E eu senti meu coração disparar. O beijo que se seguiu foi diferente de tudo que já havia experimentado. Urgente, mas terno. Desesperado, mas cheio de promessas. Era como se naquele momento todas as peças do quebra-cabeça da minha vida finalmente se encaixassem. Mas isso ainda estava por vir. Primeiro, eu precisava atravessar o vale mais escuro da minha existência. Meu nome é Marcos Ferreira. Tenho 28 anos. E até 3 semanas atrás, eu achava que conhecia minha vida perfeitamente. Trabalhava como designer gráfico em uma pequena agência no centro histórico de Nice, França, onde me mudei há 5 anos após me formar. A cidade costeira me acolheu com seus tons pastel, suas praias de pedrinhas e o ritmo desacelerado que tanto contrastava com São Paulo, onde nasci. Sara e eu estávamos juntos há 3 anos. Ela era jornalista, brasileira como eu, e nos conhecemos em um evento da comunidade brasileira local. Era engraçada, inteligente e tínhamos uma química que parecia natural. Morávamos juntos há 2 anos em um apartamento aconchegante na Rue Pastorelli, com vista para o mar ao longe e o barulho reconfortante das gaivotas pela manhã. Ou pelo menos eu achava que era reconfortante. Agora percebo que talvez estivesse apenas tentando me convencer disso. A briga que mudou tudo aconteceu em uma terça-feira chuvosa de outubro. Eu estava trabalhando em casa, concentrado em um projeto para uma vinícola local, quando Sara chegou mais cedo do trabalho. Ela estava estranha há semanas, distante, irritada por coisas pequenas, evitando conversas mais profundas. Eu atribuía ao estresse do trabalho, às pressões de ser uma jornalista freelancer em um país estrangeiro. Marcos, precisamos conversar, disse ela, largando a bolsa no sofá com mais força do que o necessário. Salvei meu trabalho e me virei para ela, já sentindo um frio no estômago. Sara nunca foi de rodeios, mas havia algo na sua postura que me alertou. Ela estava de pé na sala, os braços cruzados, evitando meu olhar. Claro, amor. O que foi? Não me chame de amor, disse ela, finalmente me encarando. Não posso mais fingir, Marcos. Isso não está funcionando. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas que se espalharam por todo o meu ser. Do que você está falando? De nós. Deste relacionamento. Eu não te amo mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tentei processar suas palavras, encontrar algum sentido nelas, mas era como se meu cérebro tivesse desligado. Sara, o que aconteceu? Se é alguma coisa que eu fiz, não é nada que você fez. Ela interrompeu, passando a mão pelos cabelos escuros. É o que você não fez. O que nós dois não fizemos. Marcos, quando foi a última vez que você realmente me olhou, que tivemos uma conversa que não fosse sobre contas, trabalho ou o que fazer no fim de semana? Sua pergunta me pegou desprevenido. Tentei lembrar, mas as memórias pareciam borradas, rotineiras. Nós conversamos todos os dias. Conversamos, sim, mas não nos conectamos. Há meses que sinto como se estivéssemos apenas dividindo o espaço, como colegas de apartamento educados. Ela suspirou, e por um momento vi um lampejo da Sara que eu conhecia, vulnerável e sincera. Eu tentei, Marcos. Juro que tentei reacender algo, mas não consigo mais. Levantei-me da cadeira, aproximando-me dela. Sara, podemos tentar de novo. Podemos fazer terapia de casal, viajar, fazer coisas diferentes. Não, ela disse firmemente, recuando um passo. Já tomei minha decisão. Vou ficar na casa da Camila por alguns dias e depois procurar um apartamento. Ou você pode ficar com este, não me importo. A realidade me atingiu como uma onda gelada. Você já planejou tudo isso? Há semanas, admitiu ela, e vi lágrimas em seus olhos. Marcos, você é um homem maravilhoso, mas nós não somos mais o que éramos. Talvez nunca tenhamos sido.
Aquelas últimas palavras foram como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Pense sobre isso, disse ela pegando a bolsa e se dirigindo ao quarto. Você vai entender. Fiquei ali parado na sala, ouvindo os sons abafados dela arrumando algumas coisas. 20 minutos depois, ela saiu com uma mala pequena. Parou na porta, me olhou uma última vez. Eu sinto muito, Marcos. De verdade. E então ela se foi, deixando apenas o eco de seus passos no corredor e o som da chuva batendo na janela. Nos dias que se seguiram, tentei manter uma rotina normal. Levantava, tomava café, trabalhava, almoçava, trabalhava mais um pouco, tentava jantar. Mas tudo parecia sem cor, sem propósito. O apartamento, que antes era nosso refúgio, agora se sentia enorme e vazio. Eu caminhava pelos cômodos como um fantasma, tropeçando em memórias a cada canto. Foi na sexta-feira dessa primeira semana sozinho que conheci realmente Alexandre Costa. Eu sabia quem ele era, claro. Morava no apartamento ao lado há cerca de 1 ano e trocávamos cumprimentos educados no corredor ou no elevador. Sabia que era português, trabalhava com algo relacionado à tecnologia e tinha um sorriso fácil que iluminava seus olhos castanhos. Sara sempre comentava que ele parecia gentil e eu concordava distraidamente, sem nunca realmente prestar atenção. Naquela sexta-feira, eu estava voltando do mercado com algumas compras básicas, principalmente cerveja e comida congelada, admito, quando o encontrei no corredor. Ele estava parado em frente à sua porta, mexendo no celular e usava uma camiseta azul marinho que destacava seus ombros largos. "Oi, Marcos", disse ele, guardando o telefone. "Tudo bem?" Havia algo na maneira como ele perguntou que me fez parar. Não era apenas cortesia. Parecia genuína preocupação. Talvez eu estivesse com uma aparência pior do que imaginava. "Oi, Alexandre. Tudo bem, sim." Ele me estudou por um momento e senti meu rosto esquentar sob seu olhar. "Desculpa se estou sendo indiscreto, mas... Cadê a Sara? Não a vejo há alguns dias." A pergunta simples desmoronou todas as barreiras que eu havia construído durante a semana. Senti minha garganta apertar e, para meu horror, lágrimas começaram a formar em meus olhos. Nós terminamos, consegui dizer, minha voz mais rouca do que gostaria. A expressão de Alexandre mudou imediatamente. "Ah, cara, me desculpa, não queria..." "Não, tudo bem." Interrompi tentando me recompor enquanto procurava as chaves na mochila. "Foi há 1 semana. Ainda estou processando." Consegui abrir a porta, mas antes que pudesse entrar, ouvi a voz dele atrás de mim. "Marcos!" Me virei. Ele estava mais próximo agora e pude ver a sinceridade em seus olhos. "Se você quiser conversar ou, sei lá, tomar uma cerveja, estou aqui." Às vezes ajuda a ter alguém para ouvir. Por um momento, considerei sua oferta. A ideia de passar mais uma noite sozinho no apartamento, cercado pelos fantasmas da minha relação com Sara, me fez sentir claustrofóbico. Mas, ao mesmo tempo, não queria ser um fardo para um vizinho que mal conhecia. "Obrigado, Alexandre. É gentil da sua parte, mas não quero te incomodar." "Não incomoda", disse ele imediatamente. "Sério, estou só assistindo ao jogo do PSG mesmo. Se quiser companhia..." Havia algo reconfortante na simplicidade da sua oferta. Não era pena ou obrigação. Era apenas uma extensão de gentileza humana. E Deus sabe que eu precisava disso. "Sabe de uma coisa? Aceito sim. Deixa eu só guardar essas coisas." O sorriso que ele me deu foi como um raio de sol em um dia nublado. "Ótimo. Dou 15 minutos para você se arrumar?" 15 minutos depois eu estava batendo na porta dele, com 2 cervejas geladas na mão como contribuição. Quando ele abriu, estava usando uma bermuda jeans e a mesma camiseta azul, mas descalço. Havia algo caseiro e acolhedor naquele visual. Entre, disse ele, se afastando para me dar passagem. O apartamento de Alexandre era similar ao meu em layout, mas completamente diferente em atmosfera. Enquanto o meu havia se tornado um museu de memórias com Sara, o dele era claramente o espaço de um homem solteiro, mais organizado e aconchegante. Havia livros espalhados pela mesa de centro, um violão encostado na parede e o cheiro sutil de café e algo que lembrava bergamota.
Bonito apartamento? Comentei, entregando-lhe as cervejas. Obrigado. Ainda estou montando, na verdade. Mudança é complicada, né? Ele abriu uma das cervejas e me ofereceu. O jogo já começou, mas não perdemos nada importante ainda. Nos acomodamos no sofá. Eu em uma ponta, ele na outra, respeitando o espaço pessoal, mas próximos o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume masculino misturado com o aroma da cerveja. Durante os primeiros 20 minutos, fingimos assistir ao jogo. Alexandre comentava sobre as jogadas, eu concordava ou discordava, trocávamos opiniões sobre os jogadores. Era uma dança social educada, mas eu sentia que ambos estávamos esperando algo mais. Foi durante o intervalo que ele finalmente perguntou: "Quer falar sobre o que aconteceu?" Sua voz era suave, sem pressão. Olhei para ele e vi que tinha se virado na minha direção. Uma perna dobrada no sofá, me dando toda sua atenção. Era a primeira vez em dias que alguém realmente parecia interessado em me ouvir. Não sei se há muito o que falar, comecei, girando a garrafa de cerveja entre as mãos. Sara disse que não me amava mais e foi embora. Simples assim. Relacionamentos nunca são simples assim, disse Alexandre gentilmente. 3 anos, né? Devem ter sido 3 anos importantes. Foram, admiti, sentindo o familiar aperto no peito. Ou pelo menos eu achava que eram. Aparentemente, há meses que éramos apenas colegas de apartamento educados. Essas foram as palavras dela. Alexandre fez uma expressão pensativa. E você? Como se sentia? A pergunta me pegou de surpresa. Durante toda a semana, eu havia focado na dor da rejeição, na confusão do abandono, mas não havia realmente parado para analisar meus próprios sentimentos sobre o relacionamento. Eu não sei, disse honestamente. Achava que estava feliz. Tínhamos uma rotina boa, nos dávamos bem, raramente brigávamos. Mas vocês se conectavam? Realmente se conectavam? Suas palavras ecoaram as de Sara e senti um desconforto familiar. O que você quer dizer? Alexandre se inclinou ligeiramente para a frente, seus olhos castanhos fixos nos meus. Quando foi a última vez que você teve uma conversa com ela que te deixou animado? Que te fez pensar sobre alguma coisa de forma diferente? Quando foi a última vez que vocês riram juntos de algo que só vocês dois entendiam? Fiquei em silêncio, tentando lembrar. As memórias que vinham à mente eram todas superficiais. Jantares, filmes, conversas sobre trabalho. Quando havia sido a última vez que Sara e eu tivemos uma daquelas conversas de madrugada que fazem você perder a noção do tempo? Faz muito tempo, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Às vezes acontece, disse Alexandre, sua voz cheia de compreensão. As pessoas se acomodam, criam uma vida juntas que funciona no papel, mas... Ele gesticulou vagamente. Falta a faísca, sabe? Você fala como se soubesse por experiência própria. Ele sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Talvez eu saiba. Todos nós temos nossas histórias. Algo na maneira como ele disse isso me fez querer saber mais, mas antes que eu pudesse perguntar, ele mudou de assunto. E agora? Como você está lidando com tudo isso? Mal. Respondi com uma risada amarga. Muito mal, na verdade. Não consigo trabalhar direito, não consigo dormir, não consigo nem cozinhar uma refeição decente. Está sendo... difícil. É normal, disse ele, e havia algo reconfortante na certeza da sua voz. Luto é isso mesmo. Não importa se foi você quem terminou ou não. Ainda é uma perda. A palavra luto me atingiu. Era exatamente isso que eu estava sentindo. Como se algo tivesse morrido. Não apenas meu relacionamento com Sara, mas uma versão de mim mesmo que eu achava que conhecia. Como você lida com isso? Perguntei. O luto, quero dizer. Alexandre ficou quieto por um momento, olhando para a cerveja em suas mãos, tentando ser gentil comigo mesmo, principalmente, permitindo-me sentir o que preciso sentir sem julgamento e encontrando pequenas coisas que me fazem lembrar que a vida ainda pode ser boa. Como o quê? Ele olhou ao redor do apartamento como se estivesse considerando a pergunta. Uma conversa interessante com um vizinho, por exemplo, disse, me dando um sorriso que fez meu estômago dar uma volta estranha. Um jogo de futebol, uma cerveja gelada, a sensação de que talvez eu possa ajudar alguém que está passando por um momento difícil.
Havia algo na maneira como ele me olhava que fez meu coração acelerar. Era atenção pura, interesse genuíno, como se eu fosse a pessoa mais fascinante do mundo naquele momento. Fazia tanto tempo que alguém me olhava assim. Obrigado, disse eu, minha voz mais baixa do que pretendia. Por me ouvir, quero dizer, você não me conhece, não tinha obrigação de... Marcos, ele me interrompeu, e a maneira como disse meu nome fez algo se mexer dentro de mim. Não é obrigação, é escolha, e eu escolho estar aqui. Nossos olhares se encontraram e permaneceram conectados por um momento que pareceu se estender infinitamente. Havia algo naqueles olhos castanhos que eu não conseguia decifrar, mas que me fazia sentir visto, realmente visto, talvez pela primeira vez em muito tempo. O segundo tempo do jogo começou, quebrando o momento, mas algo havia mudado. A atmosfera entre nós estava carregada de uma energia que eu não sabia nomear. Durante o resto da partida, nos encontrei observando Alexandre tanto quanto a televisão. A maneira como ele torcia o nariz quando discordava de uma jogada, como seus dedos tamborilavam no braço do sofá quando estava tenso, o som baixo e rouco da sua risada. Quando o jogo terminou, já passava da meia-noite. Eu deveria ter ido embora há muito tempo, mas não queria que aquela noite terminasse. Era a primeira vez em uma semana que não me sentia completamente perdido. Obrigado pela companhia, disse Alexandre, desligando a TV. Fazia tempo que não assistia a um jogo com alguém. Obrigado eu, respondi, me levantando do sofá. Você salvou minha noite, minha semana, na verdade. Ele se levantou também e percebi que estávamos mais próximos do que imaginava. Próximos o suficiente para que eu pudesse ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos quando ele sorria, o formato exato de seus lábios. Se quiser repetir qualquer dia desses, disse ele, e havia algo na sua voz que me fez olhar diretamente em seus olhos. Gostaria muito, respondi, e percebi que falava sério. Ele me acompanhou até a porta, e quando ela se abriu, senti uma relutância estranha em sair, como se ao cruzar aquela soleira, eu estivesse deixando algo importante para trás. Boa noite, Marcos, disse ele, encostado no batente da porta. Boa noite, Alexandre. Caminhei os poucos passos até minha porta, mas antes de abri-la me virei. Ele ainda estava lá, me observando com uma expressão que não conseguia interpretar. Alexandre? Sim? Você estava certo. Às vezes a vida ainda pode ser boa. O sorriso que ele me deu foi como uma promessa de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, minha mente não parava de voltar para a nossa conversa, para a maneira como ele me olhava, para a sensação estranha, mas não desagradável que sua presença havia despertado em mim. Era confuso e novo, mas pela primeira vez em dias, adormeci sem que a última coisa em minha mente fosse a dor da perda. Era Alexandre, e isso me assustava mais do que eu gostaria de admitir. Se você está acompanhando esta história, deixe um comentário contando o que achou até agora. Sua opinião é muito importante para mim e me motiva a continuar criando essas narrativas que tocam o coração. Nos vemos na próxima parte. Os dias seguintes passaram em uma névoa estranha. Eu me pegava pensando em Alexandre em momentos aleatórios, enquanto tomava café da manhã, durante reuniões de trabalho por videoconferência, caminhando pelas ruas estreitas de Nice. Era como se nossa conversa daquela noite tivesse plantado uma semente em algum lugar profundo da minha mente, e agora ela estava crescendo de maneiras que eu não sabia como controlar. Na segunda-feira, o encontrei no elevador quando estava saindo para trabalhar. Ele usava um terno cinza bem cortado e carregava uma pasta de couro marrom que parecia cara. Seus cabelos estavam ligeiramente úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho, e o perfume dele, algo amadeirado com notas cítricas, preencheu o pequeno espaço entre nós. Bom dia, Marcos, disse ele com aquele sorriso fácil que eu estava começando a reconhecer. Como foi o fim de semana? Tranquilo? Menti, porque na verdade eu havia passado a maior parte do sábado e domingo repassando nossa conversa na minha cabeça, tentando entender por que não conseguia parar de pensar nele. E o seu? Bom também. Fiquei pensando na nossa conversa da sexta. Meu coração deu um pulo.
É, espero que você esteja se sentindo um pouco melhor. Havia uma sinceridade na sua preocupação que me tocou profundamente. Estou, sim. Obrigado por perguntar. O elevador chegou ao térreo e caminhamos juntos até a entrada do prédio. Lá fora, o sol de outubro criava sombras longas nas calçadas e o ar estava fresco, mas agradável. Alexandre parou próximo à entrada como se não quisesse que nosso encontro terminasse ainda. Marcos, se não for muito atrevimento da minha parte, que tal jantarmos juntos essa semana? Conheço um lugar pequeno perto da praia, comida portuguesa autêntica. Nada muito elaborado, só. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Só uma refeição entre amigos. A palavra amigos deveria ter me tranquilizado, mas por algum motivo me deixou ligeiramente desapontado. Mesmo assim, a ideia de passar mais tempo com ele era irresistível. Adoraria, respondi. E percebi que minha resposta saiu mais entusiasmada do que pretendia. Ótimo! Que tal quinta-feira? Por volta das 8? Perfeito! Ele sorriu, e por um momento pareceu que ia dizer mais alguma coisa, mas então apenas acenou. Então até quinta. Tenha um bom dia. Você também. Fiquei parado ali por alguns segundos depois que ele se afastou, observando sua figura se misturar com a multidão matinal. Havia algo na maneira como ele caminhava, confiante, mas não arrogante, relaxado, mas com um propósito, que me fazia querer conhecê-lo melhor. Durante o trabalho naquela segunda-feira, me peguei distraído várias vezes. Meu chefe, Felipe, um francês enérgico na casa dos 50, notou minha falta de foco durante nossa reunião semanal. Marcos, você está bem? Parece distante hoje. Desculpa, Felipe. Ainda estou me adaptando a algumas mudanças pessoais. Ele assentiu com compreensão. Felipe sempre foi respeitoso em relação à vida pessoal dos funcionários, mas eu sabia que ele estava ciente da situação com Sara. Pequenas comunidades de expatriados não guardam segredos por muito tempo. Compreendo. Se precisar de alguns dias, é só avisar. Obrigado, mas estou bem. Só preciso me concentrar melhor. Mas concentração era exatamente o que me faltava. Minha mente continuava voltando para Alexandre, para a nossa conversa da sexta, para o convite para jantar. Por que eu estava tão ansioso? Era apenas um jantar entre vizinhos, entre amigos, nada demais. Então por que meu estômago se contraía toda vez que pensava nisso? Na terça-feira, Sara me mandou uma mensagem. Era a primeira vez que tínhamos contato desde que ela saiu de casa, e ver o nome dela na tela do meu celular me causou uma mistura estranha de ansiedade e quase alívio por não sentir a dor devastadora que esperava. Oi, Marcos! Tudo bem? Passei no apartamento hoje de tarde para pegar algumas coisas que esqueci. Espero que não se importe. Deixei as chaves na cozinha. Cuide-se. Li a mensagem várias vezes, esperando que alguma emoção forte me atingisse. Saudade, raiva, tristeza, qualquer coisa. Mas tudo que senti foi uma melancolia distante, como se estivesse lembrando de algo que aconteceu há muito tempo com outra pessoa. Respondi de forma educada, desejando-lhe tudo de bom, e foi só. Não havia mais nada a dizer. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei evidências da visita de Sara. Algumas roupas haviam sumido do guarda-roupa, alguns livros da estante, produtos de beleza do banheiro. O apartamento parecia ainda mais vazio, mas de alguma forma também mais meu. Como se finalmente pudesse respirar completamente nos meus próprios espaços. Foi então que ouvi música vinda do apartamento ao lado. Alexandre estava tocando violão. Uma melodia melancólica, mas bonita que não reconheci. A música se infiltrava pelas paredes finas, criando uma trilha sonora para minha noite solitária. Sem pensar muito, fui até a varanda. Os apartamentos tinham varandas adjacentes, separadas apenas por uma divisória baixa de vidro. A dele estava iluminada por uma luz suave, e eu podia vê-lo sentado em uma cadeira, o violão no colo, completamente absorto na música. Ele usava apenas uma camiseta branca e calça jeans, os pés descalços, e havia algo íntimo e vulnerável naquela imagem que me fez parar de respirar por um segundo. A música parou quando ele me viu. Oi, disse ele, com um sorriso ligeiramente embaraçado.
Desculpa se está incomodando. Às vezes me esqueço que as paredes são finas. Não incomoda, respondi, apoiando-me na divisória. É bonito. Você toca muito bem. Obrigado. É uma coisa que faço para relaxar. Ele colocou o violão ao lado da cadeira. Como foi seu dia? Interessante, disse eu, pensando na mensagem de Sara. Sara passou aqui hoje para pegar algumas coisas. Vi algo passar pelos olhos dele. Preocupação, talvez. Como você se sentiu? A pergunta era simples, mas a maneira como ele a fez, com cuidado genuíno, sem curiosidade mórbida, me fez querer ser honesto. Melhor do que esperava, na verdade. Foi como encerrar um capítulo, sabe? Ainda dói, mas é uma dor diferente, mais limpa. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Às vezes, a dor do término é melhor que a dor de estar em algo que não funciona mais. Você fala como se conhecesse bem esse sentimento. Conheço, disse ele simplesmente. Todo mundo conhece, em algum nível. Ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando através da divisória de vidro. Havia algo na expressão dele que me fazia querer perguntar mais, saber sobre suas próprias experiências, suas próprias dores, mas também havia algo que me dizia que ele compartilharia quando estivesse pronto. Ainda estamos de pé para a quinta? Perguntei. Claro. Na verdade, estou ansioso para isso. Ele pausou. Faz tempo que não tenho uma companhia interessante para jantar. A palavra interessante ecoou na minha mente. Havia algo na maneira como ele a disse que me fez sentir especial. Como se eu fosse mais do que apenas um vizinho passando por um momento difícil. Eu também estou ansioso, admiti. Ficamos conversando por mais uma hora, cada um em sua varanda, separados apenas por aquele pedaço de vidro que parecia ao mesmo tempo uma barreira e uma proteção. Falamos sobre trabalho, sobre Nice, sobre música, sobre pequenas coisas do dia a dia. Era fácil conversar com Alexandre. Ele ouvia de verdade, fazia perguntas thoughtful, compartilhava histórias próprias quando apropriado. Quando finalmente me despedi e entrei no apartamento, percebi que estava sorrindo. Era um sentimento quase estranho depois de semanas de tristeza, mas também reconfortante. Como se uma parte de mim que havia hibernado estivesse lentamente despertando. Os 2 dias seguintes passaram com uma lentidão exasperante. Eu me pegava contando as horas até quinta-feira e isso me incomodava. Por que estava tão ansioso por um simples jantar? Era apenas 2 vizinhos compartilhando uma refeição, nada mais. Mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Havia algo em Alexandre que me atraía de uma forma que eu não conseguia nomear. Era mais do que amizade, mais do que simpatia, mas eu não queria ou não conseguia definir o que era. Na quarta-feira à noite, enquanto tentava decidir o que vestir para o jantar do dia seguinte, recebi um telefonema da minha irmã, Lucia, que morava em Londres. Marcos, como você está? Mãe me contou sobre você e a Sara. Lucia sempre foi direta, mas havia carinho genuíno na sua voz. Conversamos por 1 hora sobre o término, sobre como eu estava lidando com tudo, sobre meus planos para o futuro. Quando mencionei que tinha feito um novo amigo, um vizinho que estava me ajudando a passar por esse período difícil, ela ficou interessada. Como ele é? Alexandre, ele é gentil, inteligente, bom ouvinte, toca violão. Atraente? A pergunta me pegou completamente desprevenido. O quê? Desculpa, foi uma pergunta estranha. É que há algo na sua voz quando você fala dele. Que tipo de coisa? Não sei. Você parece mais vivo, mais você mesmo do que tem estado nas últimas semanas. Suas palavras ficaram comigo depois que desligamos. Havia algo na minha voz quando falava sobre Alexandre? E se havia? O que isso significava? Quinta-feira chegou com um céu limpo e uma brisa suave vinda do mar. Passei o dia tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava constantemente voltando para a noite que se aproximava. Às 5h30, desisti de tentar ser produtivo e fui para casa me arrumar. Fiquei 20 minutos parado em frente ao guarda-roupa, tentando decidir entre casual demais e formal demais. No final, optei por uma camisa azul clara que Sara sempre dizia que ficava bem em mim, calça jeans escura e sapatos casuais de couro. Simples, mas cuidadoso.
Às 8 em ponto, bati na porta dele. Quando ela se abriu, senti meu coração disparar. Alexandre usava uma camisa branca de algodão com as mangas dobradas até os cotovelos, calça preta bem cortada, e havia algo no seu visual que era ao mesmo tempo relaxado e cuidadosamente escolhido. Pontual, disse ele com um sorriso. Gosto disso. Não gosto de fazer as pessoas esperarem. Nem eu. Vamos? O restaurante ficava a apenas 10 minutos de caminhada em uma rua estreita perto da Promenade des Anglais. Era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira escura, luz suave de velas e o aroma reconfortante de alho, azeite e peixe grelhado. Alexandre conhecia o dono, um português mais velho chamado Manuel, que nos cumprimentou calorosamente e nos levou até uma mesa num canto mais reservado. Este lugar é perfeito, disse eu olhando ao redor. Como você o descobriu? Manuel é amigo da minha família em Lisboa. Quando me mudei para Nice, ele foi uma das primeiras pessoas que conheci. Meio que me adotou como sobrinho honorário. Havia carinho na maneira como ele falava sobre Manuel, e isso me fez querer saber mais sobre sua família, sua vida antes de Nice. Você se mudou para cá por trabalho? Mais ou menos, disse ele, estudando o menu, mesmo que claramente já soubesse o que queria pedir. Trabalho em desenvolvimento de software para uma empresa com sede em Londres, mas posso trabalhar remotamente. Nice pareceu um bom lugar para recomeçar. A palavra recomeçar carregava peso, e eu percebi que havia uma história ali que ele ainda não estava pronto para compartilhar completamente. E você? Ele perguntou. O que te trouxe para a França? Contei sobre meus estudos em design, sobre como me apaixonei por Nice durante um intercâmbio na universidade, sobre a decisão de ficar depois da formatura. Era uma história que já havia contado muitas vezes, mas pela maneira como Alexandre me ouvia, com atenção total, fazendo perguntas thoughtful, parecia que estava contando pela primeira vez. Manuel trouxe o vinho que Alexandre havia pedido, um vinho verde português que era leve e refrescante, e tomamos o primeiro gole em um brinde silencioso. Havia algo íntimo naquele momento, como se estivéssemos selando algum tipo de acordo tácito. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Alexandre depois que fizemos nossos pedidos. Claro. Como você está se sentindo agora? Quero dizer, em relação ao que aconteceu com Sarah, mas também em relação a tudo mais? Era uma pergunta complexa, e percebi que ele realmente queria uma resposta honesta. Confuso, admiti. Por um lado, ainda dói. 3 anos não desaparecem da noite para o dia. Por outro lado, pausei, tentando encontrar as palavras certas. Por outro lado, sinto como se estivesse acordando de um sonho muito longo, como se finalmente pudesse respirar completamente. E isso te assusta? A pergunta me surpreendeu pela sua precisão. Como você sabe? Porque eu já passei por isso. A sensação de que sua vida real estava esperando por você, mas você tinha tanto medo de mudança que ficou preso em algo seguro, mas não verdadeiro. Suas palavras ressoaram em mim de uma forma que me fez tremer ligeiramente. É exatamente isso. Como se eu tivesse estado representando um papel que não era realmente meu. E agora? Agora sinto como se estivesse descobrindo quem eu realmente sou. E é aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. O jantar chegou. Linguiça grelhada com pimentões para Alexandre, bacalhau com batatas para mim, mas nossa conversa continuou fluindo. Falamos sobre livros, filmes, lugares que queríamos visitar, sonhos que tínhamos abandonado e outros que estávamos redescobrindo. Com cada nova revelação, sentia como se uma camada de proteção estivesse sendo removida, me deixando mais exposto, mas também mais real. Foi durante a sobremesa, um pastel de nata que Manuel insistiu que provássemos, que Alexandre fez uma pergunta que mudou completamente o tom da noite. Marcos, posso te fazer uma pergunta que pode ser um pouco desafiadora? Meu coração começou a bater mais rápido. Claro. Ele ficou quieto por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você já se questionou se a maneira como você se relaciona com as pessoas, especialmente romanticamente, é realmente quem você é? Ou se é quem você acha que deveria ser? A pergunta me atingiu como um raio. Senti meu rosto esquentar e minha respiração ficar irregular. O que você quer dizer? Desculpa, não quero te deixar desconfortável.
É que há algo em você que me faz pensar que talvez você esteja se limitando de alguma forma, como se houvesse partes de você mesmo que você não permite explorar. Fiquei em silêncio, minha mente correndo. Havia algo na maneira como ele me olhava, na intensidade dos seus olhos, que me fazia sentir completamente visto e completamente exposto ao mesmo tempo. Por que você está perguntando isso? Consegui dizer. Alexandre se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz baixa e cuidadosa. Porque desde que nos conhecemos melhor, tenho notado coisas. A maneira como você me olha às vezes. Como você parece mais relaxado, mais você mesmo quando estamos juntos. Como você parece estar descobrindo algo sobre si mesmo que talvez sempre estivesse lá, mas você nunca se permitiu reconhecer. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Alexandre, não precisa responder agora, disse ele gentilmente. Nem precisa responder nunca se não quiser. Só pense sobre isso, ok? O resto do jantar passou em um borrão. Continuamos conversando, mas havia uma tensão subjacente agora, uma consciência de algo não dito pairando entre nós. Quando Manuel trouxe a conta, Alexandre insistiu em pagar, e caminhamos de volta para casa em um silêncio que não era desconfortável, mas estava carregado de possibilidades. Na entrada do nosso prédio, paramos. A rua estava quieta, iluminada apenas pelos postes de luz e o brilho suave das janelas dos apartamentos acima. Obrigado pelo jantar, disse eu. Foi especial. Para mim também, respondeu Alexandre. E havia algo na sua voz que me fez olhar diretamente em seus olhos. Ficamos ali parados, a poucos passos um do outro, e senti uma tensão no ar que era quase palpável. Havia algo acontecendo entre nós, algo que eu não sabia nomear, mas que estava crescendo a cada momento que passávamos juntos. Marcos, disse ele, dando um passo mais próximo. Sim, você sabe que pode confiar em mim, né? Seja o que for que esteja sentindo, seja o que for que esteja descobrindo sobre você mesmo, pode confiar em mim. Suas palavras me tocaram profundamente, mas também me assustaram. Havia uma promessa nelas, uma oferta de algo que eu ainda não estava pronto para nomear. Eu sei, sussurrei. Ficamos nos olhando por mais um momento, e senti como se estivéssemos na beira de algo, um precipício que, uma vez atravessado, mudaria tudo para sempre. Foi Alexandre quem recuou primeiro, quebrando o feitiço. Boa noite, Marcos. Boa noite. Subimos juntos no elevador em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos ao nosso andar, ele se virou para mim uma última vez. Pense no que conversamos, ok? Assenti, não confiando na minha voz. Dentro do meu apartamento, fiquei encostado na porta por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. As perguntas de Alexandre ecoavam na minha mente, forçando-me a examinar coisas sobre mim mesmo que eu havia cuidadosamente evitado questionar. Havia algo em mim que ele estava vendo que eu mesmo não conseguia ou não queria reconhecer? E se havia, o que isso significava para quem eu pensava que era? Naquela noite, deitado na cama, minha mente voltou para todos os momentos que havíamos compartilhado. A primeira noite assistindo ao jogo, as conversas na varanda, o jantar, a maneira como meu coração disparava toda vez que ele sorria para mim. Havia algo ali que ia além de amizade, algo que me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Pela primeira vez na minha vida, me permiti questionar se eu realmente conhecia a mim mesmo. E essa possibilidade era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente libertadora. Estou realmente curioso para saber sua opinião sobre esta segunda parte. Como vocês estão sentindo o desenvolvimento da relação entre Marcos e Alexandre? Deixem seus comentários. Eles são combustível para minha criatividade e me ajudam a criar histórias cada vez melhores. Até a próxima parte. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. As perguntas de Alexandre haviam plantado sementes que agora germinavam em todos os cantos da minha mente, forçando-me a examinar aspectos de mim mesmo que eu havia cuidadosamente mantido enterrados por anos. Tentei manter uma rotina normal, trabalhar, comer, dormir, mas tudo parecia diferente agora. Era como se alguém tivesse ajustado o foco de uma lente
E de repente eu conseguia ver detalhes que antes estavam borrados. Detalhes sobre mim mesmo, sobre meus relacionamentos passados, sobre a maneira como sempre me senti ligeiramente deslocado em certas situações. Durante o fim de semana, evitei Alexandre. Quando ouvia seus passos no corredor, esperava até ter certeza de que ele havia saído antes de sair do meu apartamento. Quando ele tocava violão na varanda, eu fechava as janelas e ligava música no fone de ouvido. Não porque estivesse bravo com ele, longe disso, mas porque sabia que, se o visse, seria forçado a continuar uma conversa para a qual ainda não estava preparado. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. Na segunda-feira de manhã, quando desci para buscar minha correspondência, encontrei Alexandre saindo do elevador com uma mala pequena. Ele parecia estar voltando de viagem, com aquela aparência ligeiramente cansada, mas relaxada de quem passou alguns dias longe da rotina. Oi, disse ele, parando ao me ver. Você está me evitando? A pergunta direta me pegou desprevenido. Não, eu estava ocupado. Ele me estudou por um momento e vi algo parecido com decepção passar por seus olhos. Marcos, se eu disse alguma coisa na quinta que te deixou desconfortável, não foi isso. Interrompi rapidamente. Não foi nada que você disse. É só que preciso de um tempo para processar algumas coisas. Sua expressão se suavizou. Entendo. Só quero que você saiba que não há pressão da minha parte, ok? Para nada. Nossa amizade não muda, independentemente de qualquer coisa. A palavra amizade deveria ter me tranquilizado, mas em vez disso me deixou com uma sensação estranha de perda. Como se ele estivesse fechando uma porta que eu ainda estava decidindo se queria atravessar. Obrigado, consegui dizer. Isso significa muito. Ele sorriu, mas havia uma tristeza sutil naquele sorriso que me fez querer dizer mais, explicar melhor. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, ele acenou e se dirigiu para o elevador. Nos vemos por aí, Marcos. Fiquei ali parado por vários minutos depois que ele desapareceu, segurando minhas correspondências sem realmente vê-las. Havia algo na maneira como ele disse, "Nos vemos por aí", que soava como uma despedida. Não definitiva, mas diferente. Como se ele tivesse entendido algo que eu ainda estava lutando para aceitar. Durante o almoço, liguei para minha irmã Lucia. "Você parece estranho", disse ela depois que conversamos por alguns minutos. "Aconteceu alguma coisa?" Lucia sempre foi perceptiva demais para o meu próprio bem, então tentei desviar da pergunta. Mas ela insistiu, e eventualmente me vi contando sobre Alexandre, sobre nosso jantar, sobre as perguntas que ele havia feito. "E qual é o problema?" ela perguntou quando terminei. "Como assim? Qual é o problema?" "Marcos, você está me contando sobre um homem que claramente se importa com você, que está te ajudando a passar por um momento difícil, que te faz questionar coisas sobre você mesmo que talvez precisassem ser questionadas há muito tempo. Por que isso seria um problema?" "Porque eu não sou..." Pausei, percebendo que não sabia como terminar a frase. "Não é o quê?" "Não sou gay, Lucia." Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ela disse gentilmente, "Ok. E você precisa ser gay para se importar com Alexandre? Para valorizar a amizade dele? Para se questionar sobre coisas que talvez tenham estado adormecidas em você?" Suas perguntas me deixaram ainda mais confuso. "Não, mas... Marcos, você lembra quando éramos adolescentes e você nunca parecia tão interessado nas garotas quanto os outros meninos? Como você sempre tinha desculpas para não sair em encontros que eu tentava arranjar para você?" Suas palavras me atingiram como um tapa. Eu era tímido. Talvez. Ou talvez você estivesse esperando por outra coisa, por alguém diferente. Lucia. "Escuta, eu não estou tentando te dizer quem você é ou como se rotular. Só estou dizendo que talvez seja a hora de parar de ter tanto medo de explorar quem você realmente é. Se Alexandre desperta algo em você, algo real e bom, por que você não daria uma chance para descobrir o que é?" Depois que desliguei, fiquei sentado no meu escritório improvisado por horas, olhando pela janela sem realmente ver nada. As palavras da minha irmã ecoavam na minha mente, misturando-se com as perguntas de Alexandre, criando um turbilhão de pensamentos que eu não conseguia organizar. Será que eu estava me escondendo de mim mesmo há todos esses anos?
Será que meu relacionamento com Sara havia falhado não apenas porque perdemos a conexão, mas porque eu nunca havia estado completamente presente nele? Naquela noite, deitado na cama, permiti-me pensar em Alexandre de uma maneira que havia estado evitando. Pensei no seu sorriso, na maneira como seus olhos se iluminavam quando ria, no som da sua voz quando dizia meu nome. Pensei em como me sentia quando estávamos juntos, mais eu mesmo, mais vivo, mais completo. E pela primeira vez, admiti para mim mesmo o que meu coração já sabia. Eu estava apaixonado por ele. A revelação me atingiu como uma onda, deixando-me simultaneamente aterrorizado e aliviado. Aterrorizado porque significava que tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo estava errado. Aliviado porque finalmente fazia sentido. A sensação de deslocamento que sempre senti. A dificuldade em me conectar profundamente com Sara. A maneira como meu coração disparava toda vez que Alexandre sorria para mim. Passei a noite toda acordado, alternando entre pânico e uma estranha sensação de paz. Quando o sol começou a nascer, eu sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, depois de tomar coragem suficiente e 3 xícaras de café, bati na porta de Alexandre. Ele demorou para atender, e quando finalmente abriu, estava claramente acabando de acordar. Os cabelos bagunçados, usando apenas uma camiseta cinza e bermuda, os olhos ainda sonolentos. Mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele estava lindo. Marcos, está tudo bem? Que horas são? 8:30, disse eu, minha voz mais rouca do que gostaria. Desculpa acordar você, mas preciso falar com você. Ele me estudou por um momento, aparentemente notando algo na minha expressão, porque sua postura mudou. Claro, entre. Sentamos no sofá dele, eu na mesma ponta onde havia ficado naquela primeira noite. Mas desta vez, a distância entre nós parecia muito maior. Você estava certo, comecei, não sabendo como mais abordar o assunto. Na quinta-feira, quando perguntou se eu estava me limitando, se havia partes de mim que eu não permitia explorar. Você estava certo. Alexandre ficou quieto, me dando espaço para continuar. Passei os últimos dias pensando no que você disse, no que minha irmã me disse, no que eu mesmo tenho sentido, mas me negado a reconhecer. Respirei fundo. Acho que sempre soube, em algum nível, mas estava tão assustado, tão preso na ideia de quem eu achava que deveria ser, que nunca me permiti realmente olhar para isso. E agora? Agora estou aterrorizado, admiti com uma risada nervosa, mas também aliviado, como se finalmente pudesse parar de fingir ser alguém que não sou completamente. Alexandre se inclinou ligeiramente para a frente. E o que isso significa, Marcos? Esta era a pergunta que eu havia ensaiado na minha cabeça durante toda a manhã, mas que ainda me fazia tremer quando chegava a hora de respondê-la. Significa que eu preciso ser honesto comigo mesmo e com você. Olhei diretamente em seus olhos. Alexandre, eu tenho sentimentos por você. Sentimentos que vão além de amizade e que me assustam porque são diferentes de tudo que já senti antes. Mais intensos, mais reais, mais verdadeiros. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Alexandre me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar e senti meu coração martelar contra o peito. Desculpa, disse eu rapidamente, começando a me levantar. Eu não deveria ter. Isso foi um erro. Vou deixar você em paz. Marcos, para. Sua voz era firme, mas gentil. Senta aqui. Relutantemente me sentei novamente, preparado para o pior. Você não foi o único que passou os últimos dias pensando, disse ele, sua voz baixa. Desde que nos conhecemos melhor, desde aquela primeira noite, eu tenho sentido uma conexão com você que não esperava. Tentei convencer a mim mesmo que era apenas amizade, que você estava vulnerável e eu estava sendo um bom vizinho. Mas a verdade é que eu também tenho sentimentos por você, Marcos. Sentimentos que vão muito além de querer te consolar ou te ajudar. Meu coração quase parou. Sério? Ele sorriu. E havia algo vulnerável naquele sorriso que me fez querer abraçá-lo. Muito sério. Por que você acha que fiz aquelas perguntas na quinta? Não foi só para te ajudar a se descobrir. Foi porque eu estava me descobrindo também. Descobrindo que estava me apaixonando por você. As palavras
me apaixonando por você, ecoaram no ar entre nós, transformando completamente a energia do momento. De repente, a distância no sofá pareceu muito grande. Alexandre, sussurrei, não sabendo o que mais dizer. Vem cá, disse ele, estendendo a mão. Peguei sua mão e deixei que ele me puxasse para mais perto, até estarmos sentados no meio do sofá, nossos joelhos se tocando. Suas mãos encontraram meu rosto e senti meu coração disparar. Posso te beijar? Perguntou ele, sua voz baixa e carregada de emoção. Em vez de responder com palavras, me inclinei para a frente, fechando a distância entre nós. O beijo foi tudo que eu não sabia que estava procurando. Suave no início, hesitante, como se ambos estivéssemos testando as águas. Mas quando nossas línguas se encontraram, algo se rompeu dentro de mim. Era como se todas as peças do quebra-cabeça da minha vida finalmente se encaixassem. Suas mãos se moveram para minha nuca, seus dedos se entrelaçando no meu cabelo, e senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessário. Era como se estivéssemos tentando comunicar através do toque tudo que não conseguíamos expressar com palavras. Quando finalmente nos separamos, estávamos ofegantes. Alexandre apoiou sua testa na minha, seus olhos fechados, um sorriso suave nos lábios. Como você se sente? Perguntou ele, abrindo os olhos para me olhar. Assustado, admiti. Mas também completo, como se finalmente estivesse em casa. Eu sei, disse ele, acariciando meu rosto. Eu sinto a mesma coisa. Ficamos assim por um tempo, apenas nos olhando, processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Não era apenas um beijo, era o reconhecimento de algo que havia estado crescendo entre nós desde o primeiro momento, algo que nenhum de nós havia ousado nomear até agora. O que fazemos agora? Perguntei. Agora, disse Alexandre, beijando suavemente meus lábios. Tomamos um passo de cada vez. Não há pressa, não há pressão. Só exploramos isso juntos, no nosso ritmo. Você tem certeza? Quer dizer, eu ainda estou descobrindo tudo isso sobre mim mesmo. Não sei nem como me rotular, se é que preciso me rotular. Não quero te machucar se eu... Ele silenciou minhas preocupações com outro beijo. Marcos, eu não preciso de rótulos. Preciso de você, do jeito que você é, descobrindo-se, crescendo, sendo real comigo. Isso é tudo que importa. Suas palavras dissolveram as últimas barreiras de medo que ainda existiam em mim. Era isso, essa aceitação completa, essa paciência, essa disposição de me amar enquanto eu ainda estava me descobrindo, que eu havia procurado a vida toda sem saber. Passamos a manhã conversando, beijando, explorando essa nova dinâmica entre nós. Alexandre fez café e tomamos na sua varanda, onde tudo havia começado naquela noite quando ele tocava violão. Mas agora, em vez de uma divisória de vidro entre nós, eu estava encolhido contra seu peito, sentindo o calor do seu corpo, o ritmo constante da sua respiração. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele, seus braços ao meu redor. Qualquer coisa. Como você acha que a Sarah vai reagir quando souber? A pergunta me fez pensar. Estranhamente não senti ansiedade ou culpa. Acho que ela não ficará surpresa, disse eu. Na verdade, agora que penso sobre isso, acho que ela talvez já soubesse, em algum nível. Talvez seja por isso que ela disse que talvez nunca tenhamos sido realmente o que parecíamos ser. E você está ok com isso? Mais do que ok, respondi, me virando para olhá-lo. Estou grato. Se ela não tivesse terminado conosco, eu nunca teria me permitido descobrir isso sobre mim mesmo. Nunca teria me permitido descobrir você. Ele sorriu e me beijou suavemente. O destino tem maneiras estranhas de funcionar, não é? Durante as semanas seguintes, Alexandre e eu navegamos cuidadosamente por essa nova fase do nosso relacionamento. Alguns dias eram fáceis. Jantares juntos, filmes no sofá, caminhadas pela praia onde eu finalmente podia segurar sua mão sem medo. Outros dias eram mais desafiadores, quando minha mente começava a questionar tudo, quando o medo do desconhecido ameaçava me dominar. Mas Alexandre estava sempre lá, paciente e compreensivo,
Nunca pressionando, sempre me lembrando de que não havia cronograma para a autodescoberta, nenhuma pressão para ter todas as respostas imediatamente. Um mês depois do nosso primeiro beijo, estávamos na praia de Nice, observando o pôr do sol. Era um daqueles entardeceres dourados que fazem a cidade parecer um cartão postal, com o mar calmo refletindo as cores do céu. Marcos, disse Alexandre, pegando minha mão. Posso te dizer algo? Claro. Eu te amo. As palavras saíram simples, naturais, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. Mas seu impacto em mim foi devastador na melhor maneira possível. Eu também te amo, respondi, e percebi que era a primeira vez que dizia essas palavras para alguém e realmente significava cada sílaba. Ele sorriu, aquele sorriso radiante que havia me conquistado desde o primeiro dia, e me beijou ali na praia, com o som das ondas ao fundo e o céu pintado de dourado ao nosso redor. Foi naquele momento que soube, com certeza absoluta, que havia encontrado meu lugar no mundo. Não apenas um lugar físico, mas um lugar emocional, espiritual. Havia encontrado a pessoa que me fazia querer ser a melhor versão de mim mesmo, que me aceitava enquanto eu ainda estava me descobrindo, que me amava não apesar das minhas incertezas, mas incluindo elas. 3 meses depois, Sara e eu nos encontramos para um café. Era a primeira vez que a via desde aquela mensagem e fiquei surpreso ao descobrir que não sentia dor, apenas uma melancolia suave, por algo que havia sido importante, mas que havia chegado ao fim natural. Ela parecia bem, mais relaxada do que eu a havia visto em meses quando ainda estávamos juntos. Conversamos sobre trabalho, sobre Nice, sobre como estávamos lidando com a mudança. Você parece diferente, disse ela eventualmente. Mas você mesmo, se isso faz sentido. Faz sentido, concordei. Eu estou diferente, mais honesto comigo mesmo. Tem alguém novo? A pergunta não carregava ciúme ou dor, apenas curiosidade genuína de alguém que havia me amado e queria que eu fosse feliz. Tem, disse eu. Alguém que me ajudou a descobrir partes de mim mesmo que eu não sabia que existiam. Ela sorriu. Fico feliz por você, Marcos. De verdade. Nós dois merecemos ser completamente felizes, não apenas meio felizes. Você também tem alguém? Tenho, disse ela, corando ligeiramente. Uma colega jornalista, Camille. Ela é maravilhosa. Conversamos por mais 1 hora e, quando nos despedimos, foi com carinho genuíno e sem ressentimentos. Era o encerramento perfeito para um capítulo da minha vida que, mesmo não tendo funcionado, havia sido necessário para me levar até onde eu estava agora. 6 meses depois. Acordei com o som das ondas e o cheiro de café vindo da cozinha. A luz dourada da manhã entrava pelas cortinas do nosso quarto. Nosso, porque 2 semanas atrás decidimos que não fazia mais sentido manter 2 apartamentos quando passávamos todo o tempo juntos. Alexandre estava na cozinha, usando apenas uma bermuda e uma camiseta, cantarolando baixinho enquanto preparava café. Seus cabelos estavam bagunçados do sono e havia algo profundamente reconfortante naquela cena doméstica. Bom dia, disse eu, abraçando-o por trás. Bom dia, amor, respondeu ele, se virando em meus braços para me dar um beijo. Dormiu bem? Perfeitamente. E era verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu dormia profundamente todas as noites, sem ansiedade, sem a sensação de que algo estava faltando. Tinha encontrado minha paz. Tomamos café na varanda, nossa varanda agora, observando Nice despertar para mais um dia. Eu tinha uma reunião importante no trabalho. Alexandre estava finalizando um projeto grande, mas naquele momento, nada disso importava. Importava apenas estarmos ali, juntos, construindo uma vida que finalmente fazia sentido completo. Marcos, disse Alexandre, pegando minha mão sobre a mesa. Obrigado. Por quê? Por ter coragem. Por ter se permitido descobrir quem você realmente é. Por ter me deixado fazer parte dessa jornada. Olhei para ele, meu parceiro, meu melhor amigo, meu amor, e senti uma gratidão tão profunda que quase me deixou sem palavras. Obrigado eu, disse finalmente, por ter visto em mim coisas que eu mesmo não conseguia ver,
por ter me amado enquanto eu ainda estava me descobrindo, por ter me mostrado que o amor verdadeiro não é sobre ser perfeito, mas sobre ser real. Ele sorriu e se inclinou para me beijar, e naquele beijo senti todas as promessas do futuro que construiríamos juntos. Não seria sempre fácil. Autodescoberta nunca é, mas seria sempre honesto, sempre cheio de amor, sempre baseado na aceitação completa de quem éramos individualmente e do que éramos juntos. Quando nos separamos, Alexandre apontou para o horizonte, onde o sol havia pintado o céu de tons rosados e dourados. Mais um dia no paraíso, disse ele. Mais um dia em casa, corrigi. E ele riu, entendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Porque era isso que Nice havia se tornado para mim. Não apenas uma cidade onde eu morava, mas verdadeiramente minha casa. O lugar onde descobri quem eu realmente era. Onde encontrei o amor que não sabia que estava procurando. Onde aprendi que a coragem de ser vulnerável é a chave para a felicidade genuína. E enquanto observávamos o sol continuar sua jornada pelo céu, eu soube que esta era apenas a primeira página de uma história muito maior que estávamos escrevendo juntos. Uma história de amor, descoberta, aceitação e a beleza de encontrar alguém que te ama não apesar de suas imperfeições, mas exatamente por causa de sua humanidade completa e imperfeita. O vento marinho trouxe o aroma familiar do sal e das flores que cresciam nas varandas vizinhas, e senti uma paz profunda se assentar em meu peito. Esta era minha vida agora. Esta era minha história de amor. E ela era mais bonita do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado quando ainda estava perdido na versão anterior de mim mesmo. Alexandre começou a cantarolar novamente, uma melodia que não reconheci, mas que parecia perfeita para aquele momento. Fechei os olhos e me permiti simplesmente existir naquele espaço de contentamento completo, sabendo que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde deveria estar, com quem deveria estar, sendo exatamente quem eu era. E assim chegamos ao fim desta jornada de descoberta e amor. Espero que a história de Marcos e Alexandre tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao escrevê-la. O amor tem muitas formas, e às vezes as mais belas são aquelas que nos ajudam a descobrir quem realmente somos. Se esta história ressoou com você de alguma forma, não esqueça de deixar um comentário compartilhando suas impressões. Histórias ganham vida quando são compartilhadas, e seu feedback é o que me inspira a continuar criando narrativas que celebram o amor em todas as suas formas. Até a próxima história!